Basicamente o que eu percebi é que o Liner, ele, apesar de ficar dentro do elástico, eventualmente tem uns escapes. Então o que eu fiz? Eu fiz uns pequenos ajustes assim e mantive ele mais centralizado na fralda, que eu entendi que é onde tem a maior quantidade de fluxo. E aqui atrás, eventualmente tem também alguns vazamentos, eu também fiz essa dobra, que seria uma dobra de contenção. Pra mim funcionou, depende do fluxo do xixi dele, do dia, do tempo que fica, e se tem um cocô mais sequinho, eventualmente, daí é mais fácil, se não tem tanto xixi, eu retiro essa parte e ele termina de usar, então eu tenho um aproveitamento melhor da fralda. A fralda de pano, diferente da descartável, que eu era acostumada a usar, ela não vai tão alto nas costinhas dele. A gente põe bem próximo da cintura baixa, vamos dizer assim. Tem várias dicas na internet de pinça, de formas como você coloca. Se tem uma dica para dar, é testar e ver a melhor forma que você se adequa. Tem gente que fala que essa pinça não funciona, mas eu já usei e funcionou. E eu também não usei e funcionou. Então, acho que depende muito do dia, do fluxo, né? De quanto que o bebê vai encher essa fralda. Esse encaixe na coxa, eu percebi que é bem importante também, porque eventualmente vaza, então tem que tomar esse cuidado de fazer bem a voltinha da perna e travar certinho. Quanto menos embolado ficar, melhor também, é um cuidado que tem que ter. Às vezes na pressa ficava embolado e ele ficava irritado depois de um tempo. E aí depois que coloca, você faz uns ajustes no corpinho, que eu percebi também que melhora o tempo de uso da fralda. O Benício tá com 4 meses e pouco mais de 7 quilos, então ele já tá no segundo botão da fralda. A gente começou no primeiro. Aqui na perna tá justo ao ponto de uma folga de dedo, sem muito esforço, né? Porque se não tomar cuidado e apertar demais, eles ficam incomodados. O processo de adaptação é bem isso. Como ela é toda regulável, então tem que regular no ponto certinho para eles não ficarem estressados. Ele ficou algumas vezes que eu não sabia regular, então a gente no processo de adaptação vai percebendo isso. Não é um robozinho, então vai depender muito do dia que ele tem, se ele faz muito xixi ou não. Então, de forma geral, o máximo que eu consegui passar foi num dia que ele não fez tanto xixi, ele que determina o tempo. Foram 4 horas. Ela ficou cheia, sem vazar, e depois eu troquei, que foi um dia que ele engatou num sono e eu não quis mexer e ele ficou. Inclusive com uma fralda diurna. Eu acho que as mães não tem que se prender em tempo. É ficar olhando mesmo e respeitar a fisiologia do bebê. O Benício tem muito pum molhado. Então tem vezes eu uso os Liners todos, né? Eu troco, aproveito a fralda por um pouco de tempo e aí depois tem que trocar a fralda. E às vezes numa manhã vão todas as fraldas. E às vezes é um dia inteiro e eu tenho as fraldas disponíveis ainda. E embora a gente saiba que as marquinhas elas são normais, ó, isso é uma marquinha de fralda que não incomoda. Tava marcando mais e ele tava ficando irritado, mas eu não associei no começo. Então depois que eu regulei melhor, aumentei, percebi que tava mais certinho, sem problema. Como a gente usou muito tempo as descartáveis, eu percebi que também as descartáveis, se você não souber colocar, elas vão deixar marca e às vezes é até pior, porque é uma marca fininha e mais profunda. É questão de conscientização, de cuidado com o mundo. As fraldas descartáveis a gente sabe que o descarte deveria ser o correto, mas que não é. A saúde do bumbum do bebê também. Eu tive uma experiência com fraldas que eu ganhei no chá de bebê que ele teve alergia. A fralda acaba tendo algum químico que eventualmente pode fazer mal. O pano não. Então de assadura, a gente não teve nenhum problema com a assadura. Inclusive as fraldas de pano nem precisa da pomada. A fralda de pano não tem necessidade de colocar ela muito alta. Como o bebê se movimenta muito, ela acaba não ficando no meio das costas como uma fralda descartável que ficaria mais ou menos aqui. E como ela tem o elástico, ela segura bem. No ajuste dela, aqui na barriguinha, ela fica um pouco mais solta para o bebê conseguir se movimentar dessa forma. Com o crescimento dele, vai aumentando aqui os ajustes nos botões. Essa daqui é a fraldinha que vem com o elástico caseado. Vem aqui o ajuste por dentro da fralda. No começo eu coloquei primeiro nele e depois puxei aqui a fita para ajustar bem aqui o elástico do lado. Porque senão, se ele fica muito solto, pode ocorrer vazamento nas laterais.
Depois que eu fiz o ajuste na coxa dele, eu não precisei mais mexer nesse elástico. Ele fica aqui pra dentro da fralda. Eu consigo usar nessa medida de elástico que eu fiz com ele na primeira troca, da primeira vez, pra sempre com essa mobilidade, porque ela vai ficar justinha na coxa dele. Como ele tem uma coxa grossa, ela fica bem certinha e não vai ficar incomodando ele. Agora eu vou fazer aqui a montagem da fralda pra fazer a troca dele. Com a parte de algodão para contato com a pele, para ela ter uma absorção melhor, e faço o ajuste dela nessas abas. Aqui ela já fica pronta para uso e já fica certinha no corpo dele para fazer o uso. Na hora que eu faço a troca, eu já deixo certinho aqui na coxa dele e ajusto assim na lateral para fazer a abotoadura. Na parte da barriga, eu deixo ela bem ajustada pra não deixar ela muito solta nem muito apertada nele. Nessa daqui, a gente consegue deixar ela mais ou menos aqui, perto aqui, os botões. Certifico que aqui não tá muito apertado nele e aqui as coxas, se tá certinha pra não ter vazamento. Quando eu faço o ajuste dela no corpo dele, eu me certifico de não ter o absorvente pra fora, porque é um risco maior de ter um vazamento, né? Então aqui, olhando na coxa dele, nas duas laterais, não tem nenhuma saída de absorvente, mesmo ele sendo colocado pela parte de fora em contato direto com a pele, e nem aqui na parte de cima. Aqui na coxa dele, ela não fica larga, ela fica justinha, mas não fica a ponto de incomodar ele na hora de ficar sentando, levantando. Sim, eu tava deixando pelo menos 1h30, 2 horas pra fazer a troca. Agora, mais ou menos depois de um mês, tá umas 3 horas. Aí eu vou sempre verificando pra ver se tá bem cheia. Às vezes aguento um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende do fluxo do dia. Pra cocô eu uso geralmente Leaner na parte da manhã, que ele vai fazer como se fosse um filtro pro cocô mesmo, pra facilitar a troca depois. Porque aí quando o cocô fica aqui, eu só tiro o Leaner, jogo o cocô no vaso, dou uma limpada. O absorvente da fralda dura mais tempo, que aí eu consigo usar pelo menos mais 1 hora de absorvente, não vai interferir. Boto ele pra lavagem. Esse daqui é o absorvente de pano, a maior parte dele é de algodão e essa parte aqui é de soft. Geralmente eu faço 3 dobras nele pra botar na capa. E no começo eu usei mais, né, a parte de algodão em contato com a pele. Acaba absorvendo mais, ainda mais no começo, pra fazer essa adaptação ficar bem melhor. Sobre as pomadas, geralmente eu não uso pomadas com ele. Só quando tá muito assado, uma pomada mais natural. Com as fraldas de pano, tenho menos incidência de assadura do que quando eu usava as fraldas descartáveis. Troca, eu uso algodão com água somente pra fazer a limpeza dele. Seco com um paninho de algodão. As marcas que geralmente ficam no bebê, quando eu usava as fraldas descartáveis, tinha da mesma forma. É mais por conta da pele mesmo ser sensível, né? Qualquer coisinha que você colocar na pele, ela vai fazer marca, até uma meia, uma calça. Só que com a fralda de pano, geralmente eu olho se o bebê tá confortável. Se ele tá se mexendo, se ele senta, levanta, demonstra nenhum desconforto, então tá tudo certo. Porque marquinha na pele sempre vai ter.